Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, os primeiros 3 versos é o texto que eu vou ler. Mateus 11, do 1 ao 3, diz assim: Depois que acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Esse João aqui, para quem não está lembrado, não é o João discípulo que escreve o Evangelho de João. Aqui é o João Batista, parente de Jesus. Profeta separado por Deus, anunciado lá no livro de Isaías, que viria antes do Messias para preparar o caminho do Salvador. Este é João Batista, preso, que manda que os discípulos, não de Cristo, mas dele mesmo, de João, óbvio, porque antes de Cristo surgir em seu ministério público, João já estava batizando pessoas no batismo de arrependimento. E enquanto João ministrava arrependimento às pessoas, ele angariava atrás de si discípulos. Só que João havia denunciado um pecado de incesto no meio da corte romana, no meio das autoridades romanas, e então estava preso. E lá dentro da prisão, de alguma forma havia essa comunicação com o mundo lá fora. Ele chama os seus discípulos. Eu gosto de pensar que foi pela gradezinha da janela, né? E ali na gradezinha da janela ele disse: vai lá em Jesus, que eu estou ouvindo a respeito de algumas coisas que ele faz, e pergunta para ele. E essa é a pergunta chave para nós hoje à noite: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, ilumina o nosso entendimento agora, Senhor. Nos dá o privilégio de não apenas ouvir a Tua palavra, mas entendê-la. E entendendo a Tua palavra, Senhor, sermos por ela transformados. É o que nós queremos nesta noite. Não estamos aqui, Senhor, para ouvir uma palestra ou para cantar músicas que a gente gosta apenas. A gente canta porque quer expressar a nossa adoração. E a gente ouve esta palavra porque entende, Deus, que ela é lâmpada para os nossos pés e ela é desafio para o nosso dia a dia. Por isso nós te pedimos, Senhor, fica conosco agora e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando eu era pequeno, eu gostava de um tipo de filme específico, que era aquele filme onde o herói da história tinha poderes sobrenaturais. Mas aí você diz: eu também gostava, Super-Homem, Batman, Homem-Aranha, etc. Não era esse tipo de herói que me encantava. Porque, eu não sei porquê, mas desde pequeno eu tinha aquela ideia seguinte: o Super-Homem não é humano. Ele vem de outro país, de outro planeta, né? Então os poderes dele, obviamente, são poderes alienígenas, né? Eu gostava quando o camarada era de carne e osso mesmo. E aí, eu gostei particularmente de um filme que eu assisti, eu devia ter uns 15 anos, e recentemente fizeram uma nova versão desse filme, que é o Fúria de Titãs, ou é Duelo de Titãs, é alguma coisa dos titãs, que fala da história de Perseu. Perseu é um herói da mitologia grega. Assistiu? O antigo e o novo. Tu viu o novo? Né? Não vamos entregar a idade aqui. O antigo é bem antigo mesmo. Quando eu vi que era moleque, o filme já era velho. E a história do Perseu é interessante, porque a semelhança de Hércules, que é um outro, né, herói da mitologia grega, o Perseu, o Hércules e tantos outros, eles eram humanos, mas eles tinham um gene divino. Eles haviam sido concebidos por alguma divindade do panteão grego, né, do deus da mitologia grega, e junto com uma humana, haviam feito aquele homem.
E aí os poderes daquele homem, sim, eram poderes sobrenaturais, porque afinal de contas o camarada era filho do Deus, da divindade cultuada, mas eram poderes humanos. Era o Hércules que tinha uma força excomunal, era o Perseu que tinha uma sagacidade extraordinária e também força, coragem, etc. E eu gostava desse tipo de história e tenho certeza que todo mundo aqui vibra, né, quando a gente vê alguém num enredo de cinema ou de livro, ou quem sabe até da vida real, alguém que de alguma forma recebeu uma espécie de superpoderes da divindade. Sabe como é que isso acontece no plano real nosso aqui mesmo? É assim, ó, puxa, sujeito foi usado por Deus e fez isso, isso, isso. Mas Martin Luther King, por exemplo, foi alguém usado por Deus. É como se fosse um super-herói, alguém que recebeu um poder divino tamanho, que se colocou de maneira ousada, né, na capital da América do Norte e disse: o sonho que eu tenho é esse. E ao compartilhar o seu sonho, influenciou toda uma geração, né, em prol dos direitos civis, etc. A gente gosta de olhar para pessoas que são dotadas de poderes divinos. E já deu para entender que eu não estou falando aqui de poder, né, X-Men ou Super-Homem ou Batman, não é esse tipo de poder. É aquele poder que se manifesta quando você dá sinais de que o Espírito Santo de Deus age através da sua vida. Aí alguém olha e diz: sujeito, fulano, cicrano, está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Por que dessa nossa fascinação? Porque, na verdade, queridos, desde a antiguidade, que o homem, o ser humano, tem um fascínio e uma expectativa por manifestações do divino no plano material e humano. Pode voltar milênios antes de Cristo, mais especificamente 3.000 anos antes de Cristo, existem registros da sociedade egípcia, da sociedade persa, da sociedade assíria, da civilização grega, romana. Os povos da antiguidade todos têm, de alguma forma, registros de como esperavam e aguardavam manifestações da divindade em forma humana. Seres dotados de algum poder sobrenatural. A isso dava-se o nome de epifania. Quando alguém aparecia e este alguém evidenciava algum tipo de divinidade na sua ação, ou se intitulando filho dos deuses, como os heróis da mitologia grega, ou não, mas quando em a sua ação era sinalizada alguma expressão do divino, acontecia o que se chamava de epifania. Epifania vem do grego, preposição epi e o verbo fania, que significa uma aparição situada. Então, uma epifania foi uma aparição, preferencialmente do divino, situada no aqui e no agora. O nosso mundo recebeu o contato do eterno no planeta, no nosso solo, no nosso dia a dia. 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios foram o primeiro povo a tornar as epifanias, presta atenção, políticas. Porque, conquanto as civilizações esperavam que os deuses se manifestassem em pessoas, os egípcios foram os primeiros a considerar a possibilidade de que o divino iria se manifestar em uma pessoa, em um ser político chamado Faraó. O Faraó foi o primeiro, né, de uma sucessão de outros imperadores na história dos grandes impérios, mas o Faraó foi o primeiro a trazer sobre si o título de filho dos deuses. E isso foi tão sério, queridos, que os impérios que se seguiram após o Império Egípcio, todos eles também politizaram essa expectativa que nós temos, que a humanidade tem como homens, de ver o divino tocando no que é temporal, de ver os deuses se manifestando aqui e agora. Todos os demais impérios olharam para os seus grandes líderes como filhos
dos deuses. Aí olha o que acontecia, e isso no Império Romano foi ainda mais evidente. Por quê? Porque no Império Romano entrava e saía imperador direto. Dificilmente o imperador saía ou era destituído do trono apenas por morte de causas naturais. Quase que invariavelmente o imperador deixava porque era assassinado por outro grupo com interesses distintos que queriam assumir o trono, o poder. Então, no Império Romano especificamente, vários imperadores entravam e saíam. Cada vez que um imperador era aclamado como tal, acontecia uma epifania. E essa epifania era séria. As pessoas realmente acreditavam que a manifestação do divino no nosso meio traria prosperidade, saúde, traria boas colheitas, o que é um sinônimo de prosperidade e de vida. A epifania de um novo líder, filho dos deuses, no nosso mundo, era sinônimo de alegria. Tem inclusive um relato histórico de um imperador romano chamado Adriano, que passou pela cidade grega de Corinto. Corinto, que o apóstolo Paulo visitou, tinha uma igreja lá, ele ajudou a fortalecer aquela igreja. Os coríntios entraram em êxtase. Tem registro histórico da visita do imperador Adriano e algumas frases importantes foram cunhadas enquanto Adriano passava. Construiu-se em Corinto um arco para celebrar a passagem do imperador Adriano. E uma das frases que se dizia enquanto o imperador passava, ou seja, o filho dos deuses, era: o divino passa entre nós. Louvado seja o divino que passa entre nós. Tempos de vida, de prosperidade e de cura hão de nos encontrar. Eram as sentenças escritas e registradas nos anais da história sobre este êxtase que uma epifania causava sempre que um imperador chegava em algum lugar, ou seja, um filho de Deus, um filho do Deus, tocava os pés em alguma terra. Mas aí tinha um problema, porque na medida em que este filho dos deuses chegava e tocava a esperança e o ânimo do povo lá para cima, tempos depois chegava outra notícia de que o camarada tinha sido assassinado. Naquela época não tinha internet, então demorava para a notícia chegar. Mas quando chegava, o pessoal que estava ainda respirando esperança e expectativa de tempos melhores, porque afinal de contas está entre nós um novo filho dos deuses, agora essa esperança escoava pelo ralo, porque o filho dos deuses havia sido assassinado. Não era divino coisa nenhuma e o povo se dava conta disso na hora da verdade. Só que aí, matava-se um imperador para quê? Para se colocar outro no lugar. E uma nova epifania acontecia. E novamente as esperanças ressurgiam. E as pessoas acreditavam: eis que agora o Filho da divindade nos visita novamente. Pensa nisso de maneira sucessiva. Entra imperador, cresce esperança. Sai imperador, afunda o barco. Entra outro, uma nova epifania, sobe a esperança novamente. O cabo é assassinado, desce de novo. Esse vai e vem fez com que as civilizações antigas, e aqui eu estou falando especificamente do primeiro século, Roma, este vai e vem fez com que as pessoas ansiassem uma epifania definitiva. Algo que viesse para não mais ir embora. Algo que despertasse uma esperança e uma segurança que fossem definitivas. Havia essa expectativa no coração das pessoas. Aí, irmãos, nós nos deparamos com o texto de Hebreus. O presbítero João Marcos leu aqui parte desse texto no início. Capítulo 9 de Hebreus diz o seguinte, preste atenção, eu vou apenas ler, você acompanha comigo a leitura. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio, sangue dos cordeiros, né? Se assim fosse, se fosse para estar entrando todos os anos, como o sacerdote fazia, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo.
Olha agora. Porém, agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. A chave aqui é a seguinte: ele apareceu uma vez por todas. O único sacrifício de Cristo foi suficiente, contrariamente a todos aqueles outros sacrifícios que ao longo da história do povo de Israel precisavam ser repetidos ano após ano. Pensa comigo o seguinte: sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, na festividade da expiação, oferece o sangue do sacrifício e o povo celebra. Por quê? Porque os seus pecados foram expiados, todos perdoados. Aí o povo começa um ano novo zerado, o odômetro lá, zerou. Aí ele começa a pecar, e dia entra, dia sai, e o pecadômetro vai subindo, e ele já não aguenta mais. Aí o ano acabou, aí o sacerdote entra e oferece um novo sacrifício, aí zera, e aí ele começa, e vai. Então todos os anos tem que ter essa sucessão. O que isso faz? Faz com que as pessoas esperem que chegue o dia em que um sacrifício seja definitivo e suficiente, para que não precisemos passar mais uma vez por essa esperança que cresce, vai diminuindo, zera, aí faz um novo sacrifício, a esperança cresce de novo, vai diminuindo, zera. Percebe? Cristo é apresentado pelo autor da carta aos Efésios como a realização, a consumação plena do perdão de Deus e da renovação definitiva da esperança no coração do homem. Amém, irmãos? Ele é o sacrifício último e definitivo. Aí você pode chegar e dizer o seguinte: eu vou abrir um parênteses, porque pode ser que tenha gente pensando assim, mas pastor, já que ao longo da história das civilizações sempre se esperou um ser divino, tantos homens vieram com este título de ser divino, tantos imperadores se sucederam na história da humanidade, será que Jesus, que foi concebido, por Maria, por obra do Espírito Santo, a história é praticamente a mesma, o divino que fecundou a mulher, que deu origem a um filho que era 100% humano e 100% Deus, será que Jesus não é apenas mais uma dessas histórias? E aqui agora é um ponto central, porque dependendo de como você responde a este questionamento, a sua fé vai ter base ou ela não vai ter base para se sustentar. E eu gosto de responder a este questionamento pensando num argumento muito lógico, que foi dito há um tempo atrás e que eu nunca me esqueci. Quando perguntaram a uma determinada pessoa se ele realmente acreditava que Jesus era isso aqui que Hebreus diz, o Filho de Deus, que de maneira única e suficiente se apresentou como sacrifício para definitivamente perdoar a humanidade de seus pecados. Você realmente acredita que Jesus era este Filho de Deus, ou seja, o Deus encarnado? E a resposta foi muito interessante. A resposta foi um argumento lógico, que para mim fez todo o sentido, que diz o seguinte: veja, o que Jesus pregou foi tão radical, as sentenças que Jesus proferiu em afirmação a respeito de quem ele era foram tão fortes, que Jesus diz: eu e o Pai somos um, quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá parte comigo e vida eterna. Eu fui enviado para morrer como sacrifício em favor de vocês, eu e o Pai temos a mesma essência, eu sou Deus, eu sou o Messias. Essas sentenças foram tão radicais que você só tem duas opções. Ou você acredita que ele é, de fato, quem ele disse ser, o Filho de Deus, ou então você vai chegar e dizer: esse cara era louco, esse bicho é um doido. Tem um senhor brasileiro, lá para a banda do Paraná, eu acho que é no Paraná, chamado Henrique Cristo. Posso citar aqui porque o sujeito é uma figura pública, e quer ser cada vez mais público. O camarada é um louco, é um doido, diz que é reencarnação de Cristo. Vocês já viram essa história? É comédia, é para assistir o camarada e rir. Rir para não chorar. Por quê? Porque a gente olha para alguém que se diz ser Deus
e dá risada, e fala, que isso, esse camarada é doido. Agora, com Jesus Cristo, ou você vai dar risada dizendo que ele é doido, ou então você vai cair aos seus pés e dizer, Deus meu e Senhor meu. Está claro isso, irmãos? Está claro. Se ele não for quem ele disse ser, ele é um lunático, é ou não é? Ok. Aí 2000 anos se passaram. Repare, isso aqui é a resposta que o camarada deu quando perguntaram se ele realmente acreditava que Jesus era Deus. Aí ele disse assim, 2000 anos se passaram, 1/3 do planeta Terra, segundo o censo de 2011, o cristianismo tem 2,18 bilhões de adeptos. Aproximadamente 1/3 de toda a população do mundo segue a Cristo como Filho de Deus. Aí ele diz assim, a humanidade é muito inteligente para estar há quase 2000 anos seguindo um louco, um lunático. Portanto, não tem como. O camarada era e é o Filho de Deus. Amém? Jesus Cristo é esta definitiva aparição que tocou na terra e disse, o eterno se fez finito, o Todo-Poderoso se limitou na figura humana para estar no meio de vocês, por isso o nome dele é Emanuel, o Deus que está entre nós, o Deus conosco. Esta figura divina veio, sim, para trazer definitivamente perdão, e com o seu perdão nos apresentar o que chamamos de vida plena e abundante. Quem crê diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor Jesus. Se a gente parasse aqui, estava bom demais. Mas talvez eu deixaria de tocar num ponto importante, que você já deve estar se questionando. Cadê o texto que ele leu? Cadê João Batista? Vem agora. João Batista fez uma pergunta do fundo da sua alma. João Batista disse, ok, vão lá e pergunta para o homem se é ele mesmo. João Batista era um homem que tinha certezas. No capítulo 1 do Evangelho de João, João Batista olhou para um homem que passava no meio de uma multidão de futuros batizandos, e ele olhou para aquele homem e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que João Batista sabia disso? Ele não conhecia Jesus, no sentido de olhar e dizer, aquele é o Messias porque eu sei que é. Foi o Espírito Santo que disse, aquele sobre quem eu vier em forma de pomba, em forma corpórea, aquele é o meu filho. João Batista olha e vê o céu se abrindo e a pomba vindo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista viu. João Batista disse, eu estou prestes a batizar aquele que é maior do que eu, aquele que não batizará com água, mas que batizará com o Espírito Santo. Ele é tão grande, ele é a manifestação do eterno, a ponto de eu não ser digno de sequer desatar-lhe as sandálias dos pés. João Batista sabia quem era Jesus. João Batista estava certo de que Jesus era quem ele disse ser. É ou não é verdade? Mas João Batista, aqui no capítulo 11, duvidou. Pergunta lá, se ele é aquele que haveria de vir, ou se devemos esperar outro. Sabe por que a gente duvida das nossas certezas, muitas vezes? Por causa de circunstâncias ruins que não passam. Circunstâncias ruins, tribulações, aperreio, crise, tem o dom de chacoalhar o alicerce da nossa fé. E às vezes, por mais forte e firme que seja esta fé, João Batista, Jesus falou, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele, João Batista. João Batista balançou. Por quê? Porque João Batista estava preso. Ele estava preso porque ele fez o que era certo. Botou o dedo na venta de Herodes e disse, no teu palácio tem incesto. E isso não é certo aos olhos de Deus. Se arrepende. E por causa do fazer o que é certo, foi feito com ele injustiça e ele terminou na prisão.
Sabe quando a gente tenta levar uma vida fazendo o que é certo? A gente tenta dar o nosso melhor, a gente tenta pagar as contas certinhas, a gente vai lá, faz um esforço arrochado, mas quita os impostos, pelo menos era para ser assim. Aí chega no fim do mês, não sobra nada. E além de não sobrar nada, você ainda tem que mexer na poupança. E depois de um ano nessa loucura, você olha e está no vermelho. E a crise financeira começa a tirar a tua paz, começa a tirar a tua alegria. Mas puxa vida, Deus, eu estou tentando fazer o que é certo. Às vezes é a esposa que está se dedicando ao marido. O camarada é uma rolha de poço, de tão chato, que atrapalha a vida da mulher, mas ela está lá firme, porque ela acredita na instituição de Deus, casamento, e ela se dedica, e ela renuncia, e ela abre mão. Aí passa um ano inteiro e você diz: Senhor, eu não estou feliz, estou fazendo o que eu acho que é certo à luz da tua palavra, mas a coisa não está indo para frente. João Batista estava nessa situação, queridos. João Batista estava preso por ter feito o que era certo. E pior, ele estava preso esperando que seu parente, Jesus Cristo, aquele que era a manifestação do eterno sobre a terra, aquele que quando os pés pisassem na terra, haveria de trazer plenitude, haveria de colocar em liberdade os cativos, ele ainda não havia se pronunciado, não havia retirado as grades de uma forma sobrenatural, e João Batista estava apodrecendo na prisão. Situações difíceis questionam as nossas certezas. Tribulações continuadas, insistentes e acumuladas têm o poder de nos jogar no chão e nos fazer olhar para cima e dizer: Senhor, és tu mesmo que haveria de vir ou não? Essa pergunta, irmãos, não é um absurdo da boca de João Batista. Esta pergunta é uma realidade dos nossos corações. Claro que a gente, como cristãos, como pessoas que estão disciplinadamente vindo à igreja, lendo a palavra, participando de algum grupo de comunhão, a gente tem mais do que motivos e ensinamentos para continuar acreditando que Jesus é quem ele disse ser. Mas vamos combinar algo aqui, é ou não é verdade? Que às vezes você tem a impressão que Deus se esqueceu de você. Fala sério, não precisa nem me responder não. É você e Deus agora. Às vezes dá essa impressão. E às vezes a gente olha para João Batista, preso, sem chance de sair, e a história nos conta logo em seguida que ele foi decapitado, e a gente diz: eu sei o que esse homem está passando. É uma tribulação que já dura muitos anos. E aí, irmãos, a gente pensa: eu acredito, eu tenho fé no homem divino que veio e habitou entre nós. Eu creio que ele é Deus. Eu aplaudo a ele por isso, como fizemos aqui agora. Mas quando o cárcere da depressão, o cárcere de um relacionamento frustrado, quando o cárcere de uma vida material restrita, onde não sobra nada para você oferecer um mínimo de conforto ou de lazer para sua família ou para si próprio, isso tudo nos coloca numa prisão tal que mesmo com todas as nossas certezas, nós tendemos a escorregar. Mas eu quero te dar uma chance aqui hoje à noite. Eu quero te encorajar a voltar a este primeiro conhecimento, a esta primeira verdade de quem Jesus é. Por isso eu disse que da maneira que você crê a respeito de Jesus, vai determinar o tipo de vida que você tem. Se você crê que Jesus é alguém que existe apenas para satisfazer os teus caprichos, você vai viver chateado e ofendido quando algo não sair do jeito que você esperava. É ou não é verdade? Agora, se você crer que Jesus é o Filho de Deus, o Deus que encarnou como homem,
que é o Senhor de toda a criação, como cantamos aqui, que é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, que tem o conhecimento de toda a história, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que soube de ontem, que sabe do hoje e que sabe do amanhã. Se você crê nisso, quando os seus caprichos não forem satisfeitos, você vai olhar para os céus e dizer: louvado seja o nome do Senhor, é para o meu bem. Aleluia! Vou terminar dizendo o seguinte: sexta-feira nós tivemos a primeira vigília do ano aqui na igreja. E como sempre fazemos nas nossas vigílias, a gente abre para testemunhos. E as pessoas vêm contar o que aconteceu, né? Especificamente a de sexta-feira agora, foi alguma bênção grande de 2015. E dos vários testemunhos que tivemos, todos foram muito abençoados, todos. Mas teve um que me chamou a atenção. Porque, ao contrário da maioria dos testemunhos que a gente ouve, que a palavra câncer aparece e logo em seguida vem a palavra cura, teve um testemunho onde a palavra câncer apareceu e logo em seguida veio a palavra morte. E o testemunho foi da irmã de um irmão nosso que morreu porque estava com câncer. Mas a beleza do testemunho, queridos, foi porque enquanto morria, né, se eu me recordo bem o que o irmão disse, irmão Valdir, testemunho muito querido, muito precioso, enquanto a irmã dele morria, ela foi usada por Deus para reagrupar a família que por motivos distintos não estava mais junta. Enquanto a irmã morria, ela foi instrumento de Deus para trazer irmãos e irmãs de volta à fé em Cristo Jesus, fé que outrora professavam, mas que distante dela estavam. Enquanto a irmã morria, um milagre acontecia, não em sua vida, não em seus tumores, mas na família, naqueles que ao lado dela estavam. E aí, irmãos, Deus falou profundamente comigo naquele testemunho. Porque, queridos, quem leva a sério o que Jesus disse e vive a partir da certeza de que Ele é o Deus vivo no nosso meio, pode dar um testemunho onde nem a morte limita a vitória do povo de Deus. A irmã morreu, mas o final do testemunho foi de bênção. As nossas tribulações que às vezes nos fazem questionar a nossa fé, a prisão de João Batista que fez ele não ter mais tanta certeza se Jesus era ou não o Messias, as nossas prisões que às vezes nos fazem ficar em dúvidas sobre se Deus está atento ou não, elas ainda não chegaram nem perto da morte ou da iminência da morte. Mas eu quero lhe dizer que mesmo que chegue perto da morte, ou ainda que conceba a morte, ainda assim, não será suficiente para lhe afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! O apóstolo Paulo diz isso em Romanos, no capítulo 8, ele diz assim: pois eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora sim, uma salva de palmas para a palavra de Deus. Oh, glórias! Irmãos, essa é uma verdade simples. Quando eu cheguei no carro hoje, depois do culto da manhã, e sempre é um hábito que eu tenho, Cíntia, me diz o que é que eu posso melhorar no sermão da noite. Aí ela disse: meu amor, gostei muito, foi uma palavra de Deus, mas olhe, é uma verdade tão simples, se você não tomar cuidado, você fica indo e vindo dizendo a mesma coisa, você fica rodando dizendo a mesma coisa. E sabe o que eu quero aqui hoje? É ficar dizendo essa mesma coisa para vocês, porque não tem para onde fugir, é a verdade mais simples que tem, mas é a mais poderosa que existe. Jesus Cristo é este homem divino que disse para nós que aqueles que caminham com Ele terão a vida eterna. Não serão limitados, nem por angústia, nem por tristeza, tribulação qualquer, anjos ou demônios,
sequer pela morte, não serão limitados. Viverão plena e abundantemente. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.